Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo abunde no seu coração. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês aqui o nosso estudo bíblico, né? Então, por isso, estamos à sua disposição para que você, nessa oportunidade, você possa fazer as suas perguntas, você possa fazer os seus comentários, aquilo que você desejar para o seu crescimento espiritual. Nosso curso, nossa aula é esse aqui, ó. Liberando o fruir do avivamento. Você que ainda não possui esse livro, eu tenho um site, né? Eu tenho um site para você poder conseguir esse livro, né? E depois dele a gente vai ter mais livros ainda. E também fazer um comunicado que a partir de hoje a gente não vai mais transmitir ao vivo as nossas aulas. A gente vai gravar e vai lançar no canal às sexta-feira, ok? Então fique ligado aí no nosso canal, né? Você que não se inscreveu no canal, inscreva no canal e sinalize o sininho, porque sinalizando o sininho você vai poder, né, ser notificado com os vídeos e com as aulas que vamos mandar aqui e outros mais, né, que nós sempre estamos mandando aqui pelo canal, nesse canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você tem ideia de como é importante esse estudo? Nós estamos hoje na aula 8 das 24, né? Estamos na aula 8. Isso quer dizer que ainda falta algumas semanas, né? Por exemplo, nas minhas contas aqui, hoje é a aula número 14, então faltam 12 aulas para terminarmos esse livro, né? Lembrando que são 26 aulas, são 24 obstáculos que a qual é apresentado aqui, que impedem o fluir do avivamento. Por isso, você fique ligado, tá bom? Hoje nós vamos para o nosso oitavo padrão de obstáculos e o tema é boicotes às reuniões de oração e resistência carnal. Bom, vamos ler aqui alguns versículos bíblicos, convidando você, primeiramente, para abrir a sua Bíblia em Mateus, livro de Mateus, capítulo 21, Mateus 21, versículo 13. Vamos lá, Mateus 21, versículo 13. Diz assim, Mateus 21, 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ainda vamos ler Marcos, que é o livro seguinte, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 17. 11, 17, que diz assim: também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Ainda vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ainda vamos agora dar continuidade, capítulo 4, versículo 31, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Conta aqui, amados, essas 4 passagens bíblicas que tem com finalidade nos mostrar ou nos dirigir diante desse problemão que hoje vive a igreja de não estar em oração.
e alguns até boicotando o trabalho de oração. Eu fico triste saber que a igreja, ela só tem um problema, né? Nós podemos desfrutar de tudo, parece até que estamos no Jardim do Éden, né? Podemos desfrutar de tudo dentro da igreja, mas Deus só proibiu para não deixar de oração, não deixar a oração, de fazer oração, de viver em oração. E justamente é esse o problema que está vivendo a igreja hoje. Não está vivendo em oração. E como consequência disso, vemos aí a igreja sofrendo referente aos trabalhos que deveriam fazer. A oração, na verdade, é a dependência a qual mostramos que temos de Deus. Quando não oramos, estamos dizendo mais ou menos assim: eu não dependo de Deus, eu dependo das minhas qualidades, dos programas que a qual eu faço na igreja, eu dependo das estratégias que eu crio na igreja, não dependo de Deus para fazer coisa alguma e nada. Então esse é um problema e é preocupante isso. Vamos lá? O mais trágico dos obstáculos, às vezes, ocorre quando uma igreja resolve fazer uma genuína reunião de oração semanal. É triste, mas é verdade que muitas reuniões de oração deixaram de ser genuinamente de oração há muito tempo. De modo geral, elas se tornaram um estudo bíblico com uma oração pela lista de hospitalizados no final. Não se ora por questões eternas, como evangelismo, missões ou avivamento. Porém, para a glória de Deus, um retorno às reuniões de oração está acontecendo. Mas, inacreditavelmente, alguns membros de igrejas atacam e resistem ao mandamento máximo de Cristo para as igrejas serem casas de oração. Nós lemos aqui dois textos, tanto de Mateus 21:13 como de Marcos 11:17, que Jesus falou que o lugar onde nos reunimos tem que ser chamado, ou tem que ser, não é chamado, né? Tem que ser o local de oração. Ali tem que ser o local de oração. E na igreja primitiva, vocês vão observar ao lermos o Atos dos Apóstolos, a igreja, lemos duas passagens iniciais ali, aí você pode ler as demais passagens que vão sempre mostrar as mesmas coisas, que a igreja foi chamada para ser um local de reunião de oração. Em Atos dos Apóstolos, nós podemos observar ali que a igreja estavam todos reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo desceu sobre eles copiosamente. Lá no capítulo 4, versículo 31, também, que é o qual nós lemos também, podemos observar ali que eles estavam reunidos orando, e o local onde eles estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram de uma forma ousada a anunciar a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre tenho que ser lembrado, e eu gosto muito de lembrar isso, é que nós fomos, quem convence o homem, né, é o Espírito Santo. Quando a igreja não tem o hábito de oração, quando a igreja não trabalha com oração, ela, na verdade, ela sofre esse problema, porque as pessoas não vão ser convencidas pelo Espírito Santo. E quando nós convencemos as pessoas, essas pessoas não fluem, essas pessoas não crescem, as pessoas não desenvolvem. Elas ficam até dentro da igreja, elas até frequentam os cultos, mas é exatamente de uma forma apática, displicente, sem responsabilidade, sem entender o que é, na realidade, ser responsável, ou ser responsável por aquilo que a qual Deus nos delegou, que Deus nos deu. Está entendendo, amados? Esse é um problema muito grave da igreja hoje. Fazemos de tudo na igreja, tudo se faz na igreja. Canta, prega, sermões até bons, sermões muito bem elaborados, sermões muito bem pregados, orados, oratórias que são oratórias que dá inveja a qualquer político, qualquer político. Canções muito boas. Hoje em dia se cobra para pregar, se cobra para cantar. Parece que hoje
Parece não, isso virou um covil de salteadores, como a Bíblia nos orienta. É isso que está acontecendo nas igrejas. Hoje em dia, até uns anos atrás, pegavam os CDs, trocavam, para ajudar uma oferta para as pessoas cantarem na igreja, pregarem na igreja. Hoje em dia, não tem oferta não. É depósito inicial de mais barato aí, os cantores mais baixos da mídia aí, 5 mil, 10 mil reais. Pode cantar. Pregadores pregam aí mais de mil reais para pregar em igreja. Longe de mim. Uma vez eu tenho um canal, né, de estudos, né, de cursos, e alguém me deu a ideia de lançar esses vídeos numa plataforma onde geraria algumas receitas. Aí eu entrei na ideia deles e tentei colocar eles nessa plataforma. Irmãos, começou a pesar, ou melhor, o Espírito Santo começou a pesar dentro de mim, esse tipo de situações. E eu larguei de mão, não quis saber mais, não quero saber mais, né? Eu não sei se Deus ele quer que mais tarde, né, quando a gente tiver um canal com mais de 1000, não sei o que contas, venhamos monetizar o canal para podermos nos garantir aí nossos recursos para poder continuar fazendo o que estamos fazendo. Mas se quiser, amém. Se não quiser também, não estou preocupado com isso. O fato de eu querer inscrito no canal, Deus conhece meu coração, sabe que é para poder ouvir a palavra. O meu objetivo, na verdade, é que, principalmente esse estudo, chegasse a todas as nações. Mas, enquanto isso, algumas ou 3 ou 4 pessoas assistindo, para mim já é de bom tamanho já. Está entendendo? Então, mas pessoas, o que eu quero falar é que isso não seja pecado, que isso seja um erro. Estou falando que as pessoas vivem em função disso, fazem por causa disso, fazem porque querem ganhar dinheiro em cima disso, com a intenção, claro, de ganhar o dinheiro, e às vezes essa intenção mesma, que seria a lógica, ela é muito mínima. Mas vejamos que hoje a igreja está vivendo assim. Em função do dinheiro, pregam, cantam em função do dinheiro, e o reino de Deus está vendo que está sendo apático. Mas a igreja está cheia, pastor. Bom, gente, quem disse que igreja cheia determina que existe pessoas que estão todos salvos? Irmão, não tem nada a ver, não vamos confundir as coisas. Francamente, é estarrecedor que qualquer crente ataque ou reclame do estabelecimento de uma reunião semanal predominantemente de oração. Com certeza, resistir a uma maior ênfase e fortalecimento das reuniões de oração é atacar o coração e o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que a igreja vive reunida em oração. E aí quando as pessoas começam a atacar, e atacam mesmo, né? E aí temos aqui alguns exemplos aqui, ó. Muitos podem fazer objeções ao encontro semanal de oração, dizendo coisas assim como, vamos lá, olha só, chute só. Eu quero estudo bíblico para crescer, nós podemos orar em casa. O trabalho do nosso pastor é pregar e ensinar, podemos orar sozinhos. Não há necessidade de um culto inteiro só para orar, podemos ter uma oração no final. Não sou bom para orar em alta voz. Eu vou parar de vir se tudo que vamos fazer é orar. Você já ouviu de alguma forma, não desses detalhes aqui, não nessas mesmas palavras, mas ouviu de alguma forma alguém dizendo isso, né? E até dando desculpas que não precisa disso, você pode orar em casa. Não, amados, a oração coletiva, que é chamada aqui corporativa, ela é muito importante. Na igreja primitiva fazia isso muito. Você tem ideia? Quando Pedro estava preso, isso no capítulo 12, né? Eu falei o capítulo 2 e 4, mas o capítulo 12 fala que Pedro estava preso.
a igreja se reuniu toda na casa da Maria, de Maria, mãe de João Marcos, e ali orando, eles clamavam, suplicavam pela vida de Pedro e também pela vida deles. Também estavam todos passando por perigos na perseguição da igreja, a fúria de Herodes, usada pelos demônios de Satanás para poder matar, e tinham acabado de matar Tiago e prenderam Pedro para que no dia seguinte pudesse também decapitá-lo e também martirizá-lo. Está entendendo? A igreja começou a orar. O que aconteceu? Deus deu livramento a Pedro. Então é isso que Deus a igreja está precisando hoje, é orar pelos pastores, orar. E tanto no capítulo 6 de Efésios, Paulo pede para orar, para que quando ele for pregar às pessoas, ele venha pregar com poder. O poder da oração, vai transmitir o poder da palavra pregada. Aí sim vai haver convencimento do pecado, da justiça, do juízo, porque orando estaremos completamente dependentes de Deus, e nessa dependência Ele vai convencer as pessoas. Esse é o caminho. Mas infelizmente o que temos visto hoje é que a oração dela está muito escassa dentro da igreja. Nós sempre dizemos o seguinte: nós pastores sempre somos provados da seguinte forma: você quer saber quem é as pessoas que você pode confiar dentro da igreja? Marca o trabalho de oração e vê quem são as pessoas que vivem a oração. Mas mesmo assim ainda, eu queria deixar sempre uma ressalva ainda, até para aqueles que vão vir para a reunião. Observa quem realmente está orando verdadeiramente. Ou, porque pode também está vindo pessoas, aqueles bajuladores de pastores, aqueles que acham que estão ao lado do pastor, mas estão apenas fisicamente e não espiritualmente. Tudo que o pastor quer é que alguém esteja ao seu lado espiritualmente, esteja ali ao lado dele, para poder ajudá-lo no crescimento da igreja, e não para estar ali com ele apenas por estar. Então, nosso cuidado. É isso aí que a gente precisa hoje fazer essas avaliações. Vamos lá? Reuniões de oração, um fundamento do Novo Testamento. Irmãos, a oração, ela é o fundamento da igreja, do fundamento da igreja do Novo Testamento. Como falei inicialmente aqui, apenas para lembrá-los, a igreja primitiva viveu constantemente o seu trabalho de oração. Eles viviam em oração. Era uma igreja que se reunia para orar. Pregam o evangelho, eles pregavam lá fora. Agora, aí a pergunta que você talvez esteja fazendo: por que temos que fazer essa oração corporativa? Ela é importante. Porque imagine só, a Bíblia fala que se 2 ou 3 se reunir nessa terra, em nome de Jesus, e tudo que concordarem aqui na terra, será concordado no céu. Então a oração tem esse fundamento. A oração corporativa, ela vai mover a mão de Deus para agir em favor da sociedade. Por que nosso Brasil? Porque a igreja vive no local onde o tráfico ou qualquer império demoníaco, ele está ali trabalhando. Porque ele está orando. Põe a igreja de oração só. Para tudo. Para de pregar. Para de fazer culto. Para de tudo. E vamos começar a trabalhar em oração. Eu queria conclamar você para isso. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Se eu preciso comentar, comente aqui. Converse com a gente. Você que é da minha igreja, me chama a atenção, porque o que eu vou fazer agora na oração, na igreja, vai ser isso. Vamos trabalhar em oração. Vamos trabalhar para poder buscar a Deus, coletivamente, corporativamente. E isso, então, ela tem a igreja do Novo Testamento toda, vive em função da oração. Sem oração, a igreja não vai ter vivência, não vai ter progresso, crescimento. As pessoas não vão ver o poder de Deus. Gente, eu repito, o poder de Deus só se tem Ele, só obtém Ele, só vai se obter o poder de Deus
quando a gente estiver em oração. Atos capítulo 1, versículo 8, né, diz que, eu posso até ler aqui mesmo, Atos 1, 8, eu quero ler ele na íntegra. Às vezes a gente cita ele porque a gente conhece ele, mas eu queria citar ele assim, olha: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então vocês, diz aqui, vocês receberão o poder. O poder aqui no grego é dunamis. Dunamis, ele lembra uma palavra que todos nós conhecemos como dinamite. É a explosão do poder de Deus. Quando nós pregamos o poder de Deus, nós explodimos as obras de Satanás. Nós explodimos corações que são fortificados ou têm as suas muros ou seus corações cheios de pedras. Para quebrar pedra, você sabe que é só dinamite, né? Então, aqui quando Jesus usa aqui o poder, né, ele está usando o poder da dinamite para explodir. Porque somente depois disso, aí sim, vamos nós testemunharmos, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, até os confins do mundo, os confins da terra. Nós só vamos, antes de nós sairmos para qualquer coisa, antes de nós abrirmos nossos lábios, a nossa boca para pregar o Evangelho, nós temos que, antes de tudo, receber o poder do Espírito Santo. Sem ele, tudo que você vai fazer, seja uma boa mensagem, seja com muita eloquência, com muita, com uma oratória 1000%, com grandes cânticos, tanto eles usando todas as técnicas possíveis, tanto vocal como instrumental, seja o que for, não terá efeito se não for pelo poder do Espírito Santo. Não existe, em hipótese alguma, esqueça algum efeito. Vai ter efeito, pastor, as pessoas se manifestaram lá, gente. O efeito é após onde vem conversões, onde vem mudar a sociedade. A igreja sua tem mudado a sociedade, os membros da igreja têm de alguma forma dado testemunhos de mudança lá fora, porque a igreja, como já falei, era um local de oração. As pessoas vêm para a oração, oram ao Senhor, buscam o poder do Espírito Santo e saem lá fora para testemunhar no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, em todos os lugares onde pôs seus pés, eles vêm pelo poder do Espírito Santo, explodir as obras de Satanás. Eu tenho visto aí ao contrário, né? Ele tem explodido discussões, brigas e coisas e etc. Vamos lá. É vital entender que a igreja do Novo Testamento não é definida somente pela doutrina, é definida pela doutrina e pela prática. Doutrinar a igreja é muito bom, o estudo bíblico é ótimo, como estou fazendo aqui, muito mais é a oração. A oração, ela vai despertar a igreja e vai orientar a igreja, vai dar discernimento à igreja, vai abrir a visão espiritual da igreja. E é isso que a oração vai fazer. Até mesmo a pregação, o estudo bíblico, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus depende da oração. Sabia disso? Sem oração, os seminários vão ser apenas palcos, né, de boas palavras, de boas colocações teológicas. Sem oração, os púlpitos vão ser apenas locais de boas oratórias. Sem oração, né, as plataformas vão ser locais, sabe de quê? Apenas de bons cânticos, de boas técnicas vocais e musicais. Nada mais do que isso. Boas apresentações, boas orações, mas sem o poder. Tudo depende unicamente da oração. Antes de você estudar a palavra, antes de você implantar ali um estudo bíblico na sua igreja, antes de fazer qualquer coisa na sua igreja, antes leve ou
Faça que a igreja seja uma igreja onde todos orem e buscam o Senhor, principalmente a liderança que está fazendo isso. A conclusão é clara: ou fazemos isso, ou fazemos a igreja do jeito de Deus, ou fazemos sem muito da sua presença e poder. Então, essa é a conclusão que a gente dá esse ponto aqui para vocês. Vamos lá. Arrogância organizacional. Ih, rapaz. Arrogância organizacional. Nosso Deus. Dos dias modernos. Poucas coisas podem ser mais antibíblicas do que achar que daremos bem, sem uma ênfase, uma grande ênfase nas reuniões de oração envolvendo toda a igreja. Por quê? Muitas pessoas querem, porque talvez pensam assim, que vão se dar bem, porque elas acham que as suas técnicas, as suas estratégias, os seus programas, elas são muito bons. Gente, não larga de ser bom. Eu gosto muito das igrejas que trabalham com os seus programas, mas os programas em si, as técnicas, as estratégias devem sempre estar envolvidas com oração. Antes de fazer qualquer programa, tem uma palavra bíblica que fala no capítulo 16 de Provérbio: os planos procedem do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Tudo procede do coração do homem. Você pode fazer qualquer programa, criar qualquer estratégia, até mesmo ter a melhor técnica possível dentro da sua igreja, seja ela na oratória e nos cânticos, mas que você tenha, antes de tudo, isso, o poder do Espírito Santo, que só se adquire isso pela oração. Se não tiver oração, nada disso vai ter alguma validade. E eu não acredito nisso, né? Na vida religiosa moderna, nós podemos dizer imediatamente que consideramos importante, observando o que planejamos, promovemos e organizamos. O fato de a maioria das igrejas fazer de tudo exceto programações de oração corporativa fala muito sobre sua verdadeira perspectiva em prioridade. À luz das tendências devastadoras de hoje, você realmente ainda acha que as nossas atividades e estratégias podem substituir as reuniões de oração? Baseado em ações e prioridade observadas, muitos realmente creem que sim. Porque o que nós observamos, que eles priorizam, que eles na verdade fazem e agem, mostra claramente que não precisa orar para isso. Nós temos aí muitos exemplos bíblicos disso. Eu queria deixar apenas um aqui para lembrá-los, né? Sabe que Josué foi designado por Deus para tomar posse de Canaã. Eles entram lá em Jericó. Primeiro tem aquela passagem do Rio Jordão cheia, que era complicado aquele povo todo passar ali, mas Deus abriu o Rio Jordão. Depois eles entram em Jericó, porque Deus tinha orientado eles: Josué, vai ser assim, assim, assim que você vai entrar lá. Aí eles vencem Jericó, em comparação aqui, era uma enormidade de cidade, além do seu grande exército e os seus muros, que para eles era impossível, ninguém tocaria, ninguém entraria naquela cidade, porque eles eram, à vista deles, imbatíveis. E Deus foi lá, agiu e fez eles perderam a batalha, mas foi Deus. Agora ele manda Josué, agora chega a vez de Ai. Eles vão entrar em Ai, mas mandam ali, sabe, os espias também para poder entrar na cidade de Ai. Só que ali eles
recebe ali são reportados que aí é uma cidade insignificante, o seu exército era um exército não muito bom, não muito forte. Aí na cidade vulnerável quase em tudo. E aí foi orientado que Josué precisava desempenhar ou tirar todos os soldados da sua... Precisa levar uns bons soldados só, que estava facinho assim, para ganhar aquela cidade. Só que eles tinham um problema, né? Tinha um problema que também, além de subestimar o inimigo, eles tinham um probleminha, que a qual foi orientado por Deus, lá que tinha alguém que estava em pecado, que era o Acã. E eles entraram lá sem orientação de Deus, porque o problema hoje, observe só, quando as pessoas eles veem que as coisas elas estão fáceis, então elas preferem não orar, não buscar a orientação de Deus. Mas é nesse problema que o diabo vai atacar, né? Quando nós subestimamos, nunca subestime de Satanás, nunca subestime o seu poder, né? E é Deus que também tem que agir, e não nós. Deus, não nós. E aí eles entraram lá, perderam a batalha. Josué foi lá e começou a conversar com Deus o porquê disso tudo. Aí foi revelado, e agora mudaram a tática, foram buscar a orientação de Deus. Eu só vou entrar se Deus me orientar de entrar. Então é isso que tem que fazer, todas as coisas, pedir orientação a Deus. Nós temos um exemplo bíblico de Gedeão. Gedeão tinha 32 mil soldados, mas dos 32 mil soldados, apenas 300 entraram ali para vencer, foram para vencer os midianitas. É interessante isso. Mas por que Deus falou? Nós temos aqui a resposta disso, está em Juízes 7:2. Eu quero ler para você aqui agora. Juízes 7, capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. É o que vai acontecer, o ser humano tem esse problema. Eu fui lá, preguei o evangelho, eu fui lá, fiz missão, porque eu tinha estratégia. Infelizmente a gente ouve esse negócio ainda. A gente ouve isso aí. Pessoas dizendo justamente isso: eu tenho estratégia, e nós temos o melhor programa. Aí começa a fazer seminários para a igreja, não que eu seja contra, seminários como adquirir a terra tal, como invadir a cidade tal, porque usamos a estratégia assim, você tem que usar também essa estratégia. Gente, não vamos usar programa de ninguém. Quem faz o programa, quem dá a estratégia, quem vai auxiliar para as batalhas na sua igreja é o Espírito Santo. Ore a Deus que cada igreja tem a sua estratégia. A Bíblia chama a igreja de multiforme sabedoria de Deus. Então, cada igreja tem a sua forma de lidar com os seus trabalhos evangelísticos. Então, vou tomar cuidado com esse negócio. Eu aprendi muito isso. Eu também era um desses também que ficava ouvindo estratégia, queria usar na minha igreja isso. A gente vai aprendendo que nada disso tem valor. Podemos usar a forma, mas não exatamente aquilo que tinha que ser, né? Então, toma muito cuidado com essas coisas. Cada igreja tem a sua estratégia. E aí e venceram, né? A excelência, diz Paulo, capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios, nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Tudo isso. Então, vejamos aqui que venceram a batalha, venceram os midianitas com 300 homens. Deus não precisa de grandes coisas para fazer a gente ser vencedores. Ele só precisa que nós venhamos crer no seu poder, crer nele, acreditar que ele vai fazer por nós, não nós.
Quando nós pensamos que nós podemos fazer, esse é um problema, tá? Então vamos esquecer nós, e vamos lembrar aqui somente Ele. As ondas de orações, das reuniões de oração se aproximam. Então, oração hoje, ela é o ponto principal. Eu louvo a Deus, pessoas com igrejas que fazem relógio de oração, aí é uma estratégia boa, manda o povo para orar, né? Então, não que isso vai dar certo, porque como eu te falei inicialmente, nem todos têm a mesma mentalidade. Então, por isso que a reunião pessoal, ela é muito mais importante do que fazer relógio de oração. 12 dias para 12 anos, 12 dias para 12 anos, que equivale a 12 meses de um ano de oração. Tudo bem, fazer isso dentro da igreja, mostrando para o povo que tem que orar, tudo bem. Se der certo, é porque a igreja ela se envolveu. Se não der, é porque a igreja não está envolvida em oração. Porque a questão toda não é o nome, a questão toda é o povo querer aceitar estar ali em oração. E aceitar o propósito de estar ali orando fielmente no horário, né? E eu sou meio chato. Eu vou observar tudo. A forma que eles, a hora que eles chegaram para a oração, porque tem pessoa que chega tarde para a oração, fora do horário. Então tudo isso vai ser somado dentro da igreja e somado para Deus. Lembrando que Deus conhece nossos corações, né? Então, ali na Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e as coisas aconteciam. Se as coisas não estão acontecendo, então, eles me perguntam, mas pastor, então que eu vou ter que só parar a oração quando as coisas acontecerem? Exatamente. Só parar a oração quando as coisas acontecerem. E aí sim já para a oração. Então vamos começar a investir mais nisso aí. Começar a investir mais nisso, né? Por questões de equilíbrio à justiça, deixe-me dizer que algumas existências e reuniões de oração vêm de uma honesta falta de entendimento e de temor. Pessoas não temem mais a Deus, não querem entender esse processo que a qual todos nós temos que estar envolvidos, que é a oração. É um processo que só vai acabar quando nós chegarmos juntos do nosso Pai eterno. Quando estivermos perto dele, aí não vai precisar mais orar. Mas enquanto estivermos longe dele, estivermos nessa terra aqui, nós vamos precisar orar, né? Porque o diabo está trabalhando com a nossa mente e trabalhando com no nosso coração para podermos nos desviar do propósito de Deus. A oração faz com que a gente se fixa ali no propósito do Senhor. Como falei, irmãos, a oração tem que estar em tudo, porque a oração é que vai movimentar toda a igreja. Se não tiver oração, não estiver envolvido na oração, tudo que você for fazer, você vai fazer com a sua própria mentalidade, com o seu próprio raciocínio, com a sua sabedoria, e aí está fora de questão. Está fora de questão. Esse é o problema. Como líderes, não podemos esperar que o nosso povo automaticamente entenda o significado das reuniões de oração se nós não temos ensinado claramente. De fato, como podemos esperar que eles estejam confortáveis e habilidosos em oração corporativa se não temos sido, olha só, modelos e nem instruídos adequadamente? Embora atacar ou boicotar as reuniões de oração seja um pecado verdadeiramente notório, pastores devem mostrar paciência, liderando com amor nosso povo a um maior entendimento e uma oração mais profunda. Então está aqui, tem que ensinar. Pastores tem que envolver a igreja nesse processo de oração, porque fazendo assim você vai conseguir, né, levar esse povo a entender esse processo tão valioso que é oração. Ontem mesmo, hoje é 25 de
de fevereiro de 2024, ontem, 24 de fevereiro, estava conversando com um amigo nosso, uma pessoa que, eu vou falar amigo, mas a gente fala amigo por falar, né? Que não é amigo, né? E aí o irmão, que nós tínhamos conhecimento há 30 e poucos anos atrás. E aí estávamos reunidos e ali nós tínhamos o nosso trabalho de oração. E comecei assim, eu comecei com oração na igreja. Hoje eu estou um pouco meio rebelde, mas estamos retornando novamente a não ser que saia em oração. E aí as coisas funcionavam, o trabalho funcionava. Eu tinha um grupo de evangelismo muito bom, de jovens, que nós saímos para poder andar aos domingos, né? Iam para a escola bíblica às 9 horas, chegávamos, era 8 horas, né? A começar às 9 horas, 8 horas porque estávamos iam para a oração. Aí 9 horas começava a escola bíblica, aí terminava 11 horas, íamos para nossas casas, almoçávamos, tomávamos um banhozinho e vinha, e 2 horas já estávamos na igreja para fazermos nosso trabalho evangelístico. Isso aos domingos, todos os domingos. Terminava o trabalho lá para 5 horas da tarde, chegávamos em casa às 6 horas, tomávamos um banho e voltávamos para a igreja novamente, para podermos estar no nosso culto à noite, e eu para mostrar o nosso trabalho ao pastor, e para podermos também estar ali cultuando o Senhor e buscando a Deus em oração, buscando forças a cada dia poder, né? Isso. E às terça-feira nós tínhamos reuniões. Essas reuniões eram as reuniões onde nós traçávamos algumas coisas que iríamos fazer domingo, e estavam também fazendo nosso trabalho de oração de joelhos, onde existia milagres, até batismo no Espírito Santo. As segunda-feiras, todas as segunda-feiras, tínhamos um trabalho na filial da nossa igreja, de oração. Era só oração, era muito poder, coisas grandiosas aconteciam nesses lugares. Então a igreja, as coisas aconteciam, salvações aconteciam, milagres aconteciam. Eu me lembro da minha primeira oração que eu fiz. Eu lembro que o meu ainda não tinha sucedido ele ainda como líder, né? O nosso irmão João Carlos Delgado, de repente ele vai ouvir, vai ver esse estudo, vai lembrar disso. Eu sempre falo isso. Ele chega e disse: Wagner, eu era novo convertido, ora pelo Senhor. O Senhor estava com sua perna designada, ia imputar a perna, o médico já tinha dizido isso. E oramos aí eu fiz minha oração, não lembro nem o que eu falei ali, mas eu orei. Eu orei, e depois, quando nós fomos fazer as nossas prestação de conta, que era chamada assim, e cada um ia fazer essa prestação de conta, e um deles, e dividimos nesse dia, nós dividimos, né, um grupo do lado, eu levei um grupo liderando para o outro lado. E quando chegou a noite, o nosso irmão Delgado, que hoje também é pastor, disse: Wagner, lembra daquele senhor que você orou por ele, que estava com a perna toda ferida, que os médicos já diziam que ia imputar a sua perna? Ele está andando, e muito bem andando. Deus o curou. Foi a primeira experiência. Fiquei tão feliz por isso. Então é isso que precisamos fazer. Mas por que acontecia essas coisas? Que Deus fazia milagre. Lá em Teófilo Otoni, quando nós trabalhamos em Teófilo Otoni, quantas coisas Deus fez lá por nós, lá em Teófilo Otoni, quantos milagres aconteceram naquele lugar, quantas almas se converteram naquele lugar. Precisamos voltar à nossa essência de oração. Não boicotam mais orações. Pastores, nem que seja você sozinho, como eu comecei, né? Quando eu fui liderar esse grupo, aconteceu algo ali no grupo, que a qual devastou todos, e eu comecei o grupo sozinho como líder. Em vez de eu reclamar porque não tinha mais ninguém para estar comigo, eu comecei a fazer orações sozinhas. Eu todas as quinta-feiras, lembro disso, ia lá para a igreja orar. Nós dormíamos na igreja para orar na igreja, né? Tudo isso fazíamos a oração, e Deus ouviu isso, Deus atendeu isso. Houve resultados magníficos, porque o Senhor operou, porque oramos. A oração, como eu já disse anteriormente aqui, ela move a mão de Deus, e quando nós movemos a mão de Deus, coisas grandes Deus vai fazer em nosso favor. Fica isso para você, fica isso para mim. Esse estudo hoje para mim também valeu grandes coisas, porque me fez fazer algumas avaliações da minha vida, variações que eu preciso fazer, que eu preciso analisar,
que está faltando em mim. E eu creio também que esteja faltando em você. Quer que a sua igreja seja triunfante, quer que a sua igreja seja vitoriosa. Então, primeiramente você, líder, seja um homem de oração. E envolva a igreja também em oração. A princípio vai ter boicotes, a princípio vai ter resistência. Não, mas se preocupe. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai trabalhar em seu favor. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Na próxima aula vai ser também quente. Vai ser quente. Olha o título. Ciladas das assembleias de negócios e o jogo de poder na votação. Então fique ligado aí, que o negócio vai ferver nesse dia aqui. E estou contando com você na próxima aula, tá bom? É semana que vem. Lembrando que a gente não vai mais gravar, fazer ao vivo, mas a gente vai trazer aqui para você aqui, sabe? E trazer. E domingo que vem, quem sabe domingo que vem eu vou estar em casa e eu vou, dia 3 de março. Dia 3 de março, possivelmente eu estarei gravando ao vivo, tá bom? Só dia sim, dia não, que eu não vou gravar ao vivo. Deus abençoe, até a nossa próxima aula, domingo que vem, viu? Vai ter aula. Em nome de Jesus, ao vivo. Deus abençoe.